Vamos lá? Boa tarde. 5 e pouquinho da tarde de segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, que acabei de descobrir alguns minutos atrás que é uma criação de um publicitário chamado João Dória. Sem problemas, João Dória, não tenho nada contra você. Pai do nosso atual prefeito, João Dória Júnior, você fez um bom trabalho. Era a sua função. Voltando para uma parte onde eu acredito que hoje possa ser, se não o último dos últimos capítulos dessa brincadeira. Talvez não, porque na verdade eu vou colocar um pouquinho da minha situação pessoal nesses tempos, né? Então minha cronologia profissional me trouxe até a minha demissão em abril de 2010 da Atento. Depois de 4 anos e pouco na SPTrans, me recoloquei na Atento, uma aposta, e por um lado muito boa, no sentido, eu tenho certeza que nesse 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2, 3 meses, eu aprendi muitíssimo mesmo. Eu realmente cresci profissionalmente como eu provavelmente não tenha crescido em lugar algum. A SPTrans foi muito importante, a Editora Globo foi primordial, mas a Atento realmente no conceito profissional ela foi um marco na minha vida, como as empresas desse porte são. Eu estou falando, meu amigo, de uma empresa que na época tinha 80 mil funcionários no Brasil inteiro. Só o site, o setor que eu trabalhava, que eu coordenava recursos humanos daquela localidade, daquele prédio, só ali haviam 5 mil funcionários, um turnover de 1.200 a 1.500 funcionários por mês. Há quem não sabe, turnover é rotatividade, demissões e admissões. Então assim, tinha trabalho pra caramba, tinha responsabilidades pra caramba, tinha processos pra caramba, e isso com certeza cresce alguém. Também tinha muita cobrança, o que tem que ter mesmo. Fiscalização, né? Literalmente falando, tinha controle do que a gente estava fazendo. O que era possível, o lugar que eu trabalhei, onde mais quantificaram as atividades foi a Atento, sem dúvida alguma. Mas em compensação também, praticidade, cada dia eles arrumavam uma outra. Provavelmente pela velocidade do acerto, das questões práticas, rotinas práticas, da automatização que sempre acontecia. Hoje eu não reconheceria nada perto do que já foi. Nada, nada, nada. Agora, acabou. E aí eu preciso explicar um pouquinho da situação que eu estava, né? Eu estava com seríssimas dificuldades para continuar o financiamento da minha casa. E porque a minha mulher já estava desempregada há coisa de 1 ano, 1 ano e pouco. Já estava sendo quase impossível. Eu estava vendendo literalmente um almoço e uma janta para comprar um almoço só. Algumas vezes eu parei no caminho num amigo que tinha uma loja ali, uma empresa, e pedia para ele 20 reais, 40 reais, 50 reais para pôr gasolina na moto. Mas isso eu escondi comigo, eu deixei comigo. Eu realmente
não pretendia que isso fosse... Foi um dos períodos onde eu realmente fui estragando meu nome, né? Fui sujando tudo, né? As coisinhas que eu podia não pagar, eu não pagava. E o eterno celular tocando de empresas de cobrança, ou da própria cobrança do lugar que eu estava devendo, do banco, enfim. Era uma rotina para mim a partir desse período. Não imediatamente, assim, mas estamos falando de abril de 2010. E eu me lembro daquele dia. A supervisora foi pela manhã, a gestora foi pela manhã na área, conversou comigo, me comunicou sobre a dispensa. Eu não estava esperando, eu sabia da minha falta de resultado, mas não foi nenhuma surpresa e não me senti injustiçado. Deixo isso muito claro. A chance foi muito boa. E voltei para casa, cheguei em casa por volta, antes das 10 da manhã eu já estava em casa, eu acho. Fui bem triste para casa, bem preocupado, porque agora eu não ia poder segurar mais nada, né? Não ia poder protegê-la, né? Proteger a patroa de um sofrimento, de uma situação desconfortável, porque eu não tinha de onde tirar. E aí foi feito tudo direitinho. Bom, fui pra casa e cheguei lá, eu contei. Ela, claro, que quando me viu, já perguntou. Eu nem falei nada. Ela já me perguntou: você foi mandado embora? É assim, gente, eu sou um agnóstico convicto. Eu refuto qualquer questão nesse sentido como é que se fala? De sexto sentido, de inspiração, de espiritual. É difícil para mim lidar com isso. Mas a minha mulher dentro da minha casa, isso aí eu vou te falar, cara, é uma magia, é uma doideira, porque ela realmente sente as coisas. Então, ela me viu e já me perguntou se foi mandado embora, né? Eu falei, foi. Imediatamente, um olhou pro outro e falou: vamos ter que vender a casa. E já que iríamos vender a casa, eu falei, então não pago. Fomos, anunciamos a casa em 2, 3 lugares, acho que alguns sites também. Opa! Ô brother, cuidado aí, mano. Eu nem vi o que ele fez. E nos dedicamos a isso e tentamos planejar alguma coisa, né? Vale ressaltar que é o seguinte, eu saí em abril, eu só fui me recolocar em outubro. E ainda bem, ficamos sem, sim, o dinheiro que caiu na minha rescisão era: vamos sobreviver nesse período, sem extravagâncias, mas sem pagar nada, sem nenhuma dívida. Pagar o básico do básico, que é para sobreviver. Vamos pagar o telefone, vamos pagar a luz, vamos pagar o condomínio, as coisas que nos deixam morar e viver. Mas os telefonemas, né, o senhor tá assim, eu sei, não posso pagar, estou desempregado, não posso renegociar, não posso fazer. E foi isso. E aí, claro, o que a gente ia fazer? A ideia era, com os 2 desempregados, era vender a casa, sair da dívida da casa. Uma dívida, não preciso atualizar, tá? Na época eu pagava coisa de R$ 2.300 de prestação de casa, ganhando um líquido de 3.200, 3.300 por mês. O que você acha que dava para fazer na minha vida?
foi uma jogada, como eu disse, foi apertado, foi difícil. Uma hora, de repente, eu conto a história dessa casa. Uma casa ótima, maravilhosa, mas o aperreio que eu vivi, principalmente no último ano morando lá, a eterna preocupação, o medo, até de ser despejado, sabe? Coisas que eu nunca vivi na minha vida. Por mais desorganizado que eu tenha sido, não foi realmente a escolha não foi correta, não foi inteira correta. E tudo que podia acontecer de errado, não tudo, mas muito do que podia acontecer de errado acabou acontecendo e nós ficamos desprotegidos e desprevenidos e precisamos nos desfazer da casa. Casa deliciosa, todo mundo que pôde ir na nossa casa adorou a nossa casa. Hoje o Cauêzinho lá, a gente tem algumas... Hoje a gente está bem recuperado em relação a isso. Foi um baque muito grande, mas a gente eu e a patroa já nos pegamos em viagens mentais, de pensar, já pensou ele lá? Seguro, tranquilo, ele podia ser mais moleque lá, né? Embora o condomínio lá tem opções para brincar, para curtir, mas o condomínio lá era realmente diferente, mais gostoso. E realmente eu não teria condições em algum momento, mesmo com os dois trabalhando, de manter aquilo de uma forma razoável. Porque principalmente hoje com o Cauê, uma escola, não tem, praticamente não tem escola pública confiável, né? E como fazer para trabalhar e tudo, aquela localização era no quilômetro 21 da Raposo. Só que você precisava de um ônibus para Raposo e um ônibus depois, né? Então, o que aconteceu foi que nesses próximos meses a gente tratou de cuidar dessas coisas. A gente pensou, vamos alugar uma casa e vamos viver do dinheiro que a gente vai pegar na casa, do líquido, né? Porque tinha que abater as prestações atrasadas, tinha que abater a comissão, né, da imobiliária. E apareceu uma pessoa, pouco, até foi rápido. Talvez o preço que nós estivéssemos pedindo estava muito bom, estivesse muito bom. O cara comprou a casa, ele não financiou, não refinanciou, não. Ele pagou a nossa parte, pagou a parte do financiamento que faltava, descontou da nossa parte o valor que a gente estava devendo, descontou da nossa parte a comissão. O cara foi muito legal, ele cobrou 3% de comissão, o cara da imobiliária. Sério mesmo, bro, que eu vou andar aqui atrás de você, te olhando, te admirando. E isso é uma Kansas, uma motinho ridícula. Pronto. Quanto menos eu falo, mais ele fica na minha frente. Bom, deixa eu ver pra onde ele vai, que assim eu vou pra outro lado. Isso, fica aí que eu fico aqui. Enfim, mas foi uma tristeza enorme. Ai, que coisa delicada, você mandar um dedo para as pessoas aleatoriamente. Que bonito. Eu não me sinto ofendido, mas eu acho um pouco... Bom, deixa pra lá. Foi bastante doloroso, principalmente para ela. Para mim foi doloroso, eu gostava muito do lugar, eu fiz boas amizades. Realmente o lugar era bacana, era gostoso, tinha uma concepção de morar muito próxima do que eu idealizei como uma coisa mais tranquila do mundo. Se eu ganhasse uma loteria, alguma coisa acontecesse aí para eu ter um aporte de grana melhor, provavelmente uma das opções seria mesmo um condomínio fechado de casas. É uma opção bacana, gostosa mesmo. Foi muito gostoso. Aqueles 3 anos foram muito bons, de 2007 a 2010. Mas o último ano realmente, para mim, escondendo tudo dela, não deixando ela ficar chateada com uma coisa que ela não podia fazer nada, foi realmente muito mais duro, muito pesado, muito complicado.
E aí, em agosto, entre julho e agosto, a negociação ocorreu. Nós tivemos que sair correndo atrás, né? Ainda bem que não tinha cauezinho na época, não. Nós precisamos sair correndo, né? Para ir atrás de um lugar para morar. O cara, quando fechou o negócio, ele falou: quando vocês podem sair? O cara era um juiz, que a família estava morando no interior da Bahia. Mas todos eram daqui, a família dele era daqui. Ele foi para lá por questão profissional mesmo. E ele estava se desligando. Parece que ele até montou um escritório de advocacia aqui. Mauro. Gente boa, gente boa. Esposa, filhos, tudo. Ele comprou a casa sozinho aqui, depois que veio a família pra cá. Enfim. Quando deu assim, o dia que ele foi e pagou tudo, perguntou: e aí? A gente tinha 15 dias, 15, 20 dias pra arrumar um lugar pra morar. E aí, pra ajudar, aconteceu um outro probleminha, né? Eu tinha uma CB 450 DX, bonita. E um Uninho. Um Uninho 90, não, 2001. Bom aquele carrinho também, só que tinha um problema, né? Há 2 anos eu não licenciava ele, não fazia nada. Não conseguia mais. Como eu disse, era o básico. Não conseguia. Então ele estava ilegal. Eu cheguei a ser parado na Raposo. Eu morava na Raposo Tavares, né? Imagina, né? Cheguei a ser parado uma vez na Raposo. Deixei o documento lá com eles. Aí eu tinha outro em casa, fiquei usando o outro, mas fiquei usando, sim, torcendo. Se um dia me pararem, eu tô fodido. E um dia me pararam. Um dia nós estávamos procurando casa nessa brincadeira, a gente teve que sair correndo, né? E a gente foi até num bairro vizinho, já São Paulo, mas muito próximo de onde nós morávamos. Ali era o 21, a gente foi ali no quilômetro 19, mais ou menos. Um bairro residencial que tem ali, a gente falou: aqui parece ser bacana, né? Quem sabe? E procuramos casa para alugar, não encontramos, tá? O lugar deve ser muito bom mesmo, porque ninguém quer mudar do lugar. E aí, bom, vamos voltar para casa, né, no final da tarde. Eu até tinha almoçado com o meu amigo Roberto na época. Naquele dia, nós fomos lá na Lapa, bater papo. E depois fomos lá, procuramos as casas. Quando estávamos voltando, coisas, 1,5 km de casa, tinha uma Blitz. Tinha uma Blitz bem pesada na Raposo. Bem na saída dessa alça, né, dali do quilômetro 19. A próxima ponte, sentido São Paulo, depois do Rodoanel. Um bairrinho ali, acho que é Jardim Amaralina, não sei se é isso, não sei. Tô falando completamente por fora. Bacana, hein, mano? Bacana, hein? Ó. Você acha que você vai fugir de mim, né? Perfeito, cara. Às vezes tem uns que ficam nervosos a gente fazendo isso. Aí ele acaba seguindo a gente, corre, vai encher o saco e tal. Enfim. E o que aconteceu foi isso e eu tive o carro apreendido. Um amigo lá do condomínio ainda veio, tentou, aqui, estamos falando no Brasil, né? E eu não estou, como eu já falei sobre isso, eu volto aqui. O que já me aconteceu nessa questão de honestidade, de agir corretamente, esse lance que eu contei no último vídeo sobre o meu delito aos 13, 14 anos de idade, não me impediu de cometer outros. Mas eu sempre
pensei muito mais nas consequências depois disso. Me impediu de cometer uma porção, mas não me impediu de cometer todas as vezes em que eu tive oportunidade. Então, até o vizinho desceu para tentar nos ajudar, tentar comprar o guarda, o policial. O negócio era muito sério mesmo, tanto que eles nem eram da região, eles eram do interior. Foi destacado mesmo para fazer isso, para tirar veículo irregular de circulação. E não teve jeito, fiquei sem carro. Como tudo estava muito bom, né? Ficar sem o carrinho também. E morando num lugar que precisava de carro. Dá para sobreviver sem carro? Dá, mas é realmente bastante constrangedor. Não tem problema de ser constrangedor, vamos deixar isso muito claro. Mas ficou um pouco mais difícil, né? E aí, só com a motinho, mas pô, com a motinho, né? Aí, paralelamente a isso, o meu querido irmãozão, Mauro, ficou desempregado. Mauro ficou desempregado de um último trabalho, que ele trabalhou lá só 26 anos. Consecutivos e ininterruptos. Fora um estágio de 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2, que não conta como tempo de serviço. Mas enfim, Mauro estava procurando no mercado também. E um dia eu pedi para ele, para que ele pudesse, já que ele estava parado, se ele podia me dar uma carona até o pátio que o carro foi apreendido, porque eles me falaram na apreensão que eu poderia pegar o som, pegar acessórios que estavam no carro. Só não podia deixar o carro sem condições de uso, porque se ele não fosse recuperado, ele seria leiloado. Não deu tempo de eu arrumar umas rodas, porque ele tinha umas rodas bonitas, umas rodas Cruz de Malta era o nome daquelas rodinhas. Só os velhos vão saber, vão lembrar, vão entender. E ele foi em casa, foi até com a Elza, minha cunhadinha, e passamos um dia gostoso. Eu até falei, bom, você vai fazer 2 coisas. Você vai me ajudar, a casa já estava para vender. Você vai me ajudar, vai lá comigo, a gente vai até, você vai comigo lá dentro para me ajudar a tirar as coisas. Tirei tampão, tirei o som todo, tirei os alto-falantes, tirei o módulo. E ele me ajudou mesmo, tava na Raposo Tavares mesmo, mas lá na frente, muito na frente, lá, quilômetro 45, 50. E aí nós fomos, e na volta falei, não, aí na volta você passa comigo no mercado, porque eu tô sem carro, aí você me ajuda, eu faço as compras e você leva pra mim pra casa, né? Beleza, chegou lá no mercado. A Elza pegou a Glaucia e foi para um lado do mercado, e o Mauro me puxou para outro lado. Vem ver uns negócios aqui comigo. Aí o Mauro me propôs uma ajuda. Falou, Marcos, quanto vai dar mais ou menos a venda da sua casa? Já estava vendida, eu acho, se eu não me engano. Acho que era isso, estava dentro dos 30 dias, tá? O cara já tinha deixado o sinal, alguma coisa assim. Ah, não, sim, já estava para ser concretizado. E tá bom. Olha, o que vocês vão fazer? A gente contou, né? Falou isso, que a gente já tinha falado para eles antes. Que a gente ia tentar morar de aluguel, tal. Tanto que ele falou para mim, ele e a Elza falaram para nós clara e abertamente: venham morar na minha casa, enquanto vocês estão sem emprego, enquanto vocês não podem pagar outra coisa e vocês não gastam o dinheiro. Vocês moram com a gente. Foi de uma doçura, como sempre, né? Tudo que o Mauro sempre fez pela gente, a Elza também. E também a irmã da Glaucia, a Silvana, ofereceu a mesma coisa.
Ela já morava sozinha. Só que o que que acontecia, né? A gente não queria. O que que ia acontecer? Se a gente não arrumasse uma casa, a base já estava pronta. Eu iria morar com o Mauro e ela ia morar com a irmã. Por quê? Porque eu me sentiria constrangido em morar com a irmã dela e ela se sentiria constrangida em morar com o meu irmão, com a família dele. Embora em nenhum lugar a gente saiba que que não seríamos destratados nem nada disso. Mas é um pouco de dignidade, né? A gente ia separar um pouquinho aí e nosso trabalho seria procurar uma casa, procurar emprego, procurar fazer as coisas que a gente precisava fazer, né? Minha mãe também ofereceu para nós morarmos lá. Enfim, não tinha. Desamparo não iria ter. Mas claro que isso era a última opção. Então o Mauro me perguntou isso claramente. Quanto vai sobrar para vocês? Aí eu falei para ele, já estava tudo, a conta estava fechada já. Falou, tá, então, vocês decidam. Se vocês... Primeiro ele ofereceu a casa, né? Falou dessa forma, tal, que a Silvana já tinha oferecido. E depois ele falou, agora façam uma coisa. Vão procurar uma casa para comprar. Eu complemento. Na época era com 1/3 do valor. Compre uma casa de até X, eu quero preservar isso. Como ele sempre foi um cara muito comedido, muito tranquilo, ele tinha dinheiro guardado e estava com uma rescisão muito boa e quis nos ajudar. Deixou muito claro que isso não prejudicaria, não precisava nem eu perguntar e nem ele falar, né? Que isso não prejudicaria o conforto dele e dos meus sobrinhos e da Elsa, né? Ele falou, só não vou trocar de carro agora, alguma coisa assim, mas isso não faria mesmo, só quando eu estiver trabalhando de novo. Então nós fomos para uma cruzada rápida, né? Porque a gente tinha procurado casas para alugar e não conseguiu achar nada assim. Eu cheguei a pedir para o meu outro irmão, para o Márcio, porque a gente não trabalhava, então a gente não iria conseguir alugar nenhuma casa. A não ser que fosse de conhecido, inquilino, de fundo de quintal, isso é terrível, né? Mas se fosse o caso, cara, eu não tenho esse problema. Eu queria ter conforto, queria ter sossego na minha vida. E quando o Mauro falou isso, a gente passou praticamente aí uma semana procurando umas casinhas. Ele até falou que ele preferia. Vocês têm uma dificuldade muito grande para se reempregar por causa de onde vocês moram. As pessoas falam, poxa, Cotia, Raposo Tavares, lugar de pouco acesso, assim, a pessoa torce o nariz mesmo eu falando que eu tenho veículo próprio, tudo. E para Gláucia também. Então ele falou, procura ali pela região do Jaguaré, pela região da Vital Brasil. Aqui, ó, essa região aqui que nós estamos. Que aí é São Paulo, mais opções de condução, perto de metrô, tem construção de metrô muito próxima e tal. Logo, logo vai estar tudo funcionando, como está hoje, né? Há bastante tempo já. E nós fomos procurar. E aí, assim, 2 dias de procura, a gente percebeu que o preço... A gente não ia encontrar nada. A gente não ia encontrar nada perto do que ele estava nos ajudando, do dinheiro que nós tínhamos. Só que a grande vantagem é que a gente tinha dinheiro vivo, né? Eu tinha dinheiro na conta. E ele também. Beleza. Voltei a conversar com ele. Mauro, não vai dar pra gente morar em São Paulo. Não numa região tão tranquila e tão bacana quanto a que você nos sugeriu. A gente não quer que você fique chateado de achar, nossa, a gente está forçando para morar em Osasco, morar em alguma coisa mais perto, mais familiar. Cara, você vai ou não vai? Tá bom, filho, tá bom. E falei para ele, Mauro, a gente vai tentar umas boas regiões de Osasco. Tá? Nada quebrada, a gente vai tentar coisa de avenida, de condução próxima. Ele torceu um pouquinho o nariz, mas falou, tudo bem. Mas ele entendeu que não tinha nada mesmo. Falei para ele, ó, os sites que nós pesquisamos são esses. Nós pessoalmente fomos em várias imobiliárias da região, perguntamos, ligamos, fizemos todo o possível. E não tem nada. Nada. Não tem apartamento de quarto, sala e cozinha, não tem nesse preço. Não nessa região.
Então ele nos autorizou. Foi engraçado que foi o terceiro dia. No dia seguinte nós viemos aqui para Osasco com umas regiões que a gente achava palpáveis aí, né? No sentido de tranquilidade, de valorização e tudo mais. O meu irmão era um investidor, né? Então ele também tem interesse de saber onde é. Ele e a Elza. E nós viemos para cá, para essa região aqui. Só que a gente foi primeiramente, eu me lembro que na época que a gente estava procurando para alugar, algumas semanas antes, a gente encontrou um apartamento super bacana para alugar, num pedacinho ali, até próximo de onde ela morava, uma região boa, mas o apartamento era muito bom porque ele era mais antiguinho e era muito bem cuidado, com armários embutidos e tal. Embora meio feinhos os armários, mas era acomodação, né? Só que como a gente não podia pagar, porque era um aluguel grande, eu falei, mas será que naquele prédio não tem opção de apartamento para vender? E aí nós fomos direto de manhã para lá, para esse lugar do apartamento. E não tinha nada para vender. Só que no prédio ao lado tinha 2 placas de vende-se. Então a gente ligou para as imobiliárias que estavam oferecendo. E um ligou para uma, outro ligou para outra. Quando eu terminei a minha, o que eu tinha passado estava longe, estava um pouco longe do que eu estava oferecendo. E o da Glaucia não. O que ela tinha visto não, mas a imobiliária falou, olha, tem um apartamento assim, 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 na Avenida Novo Osasco, só que é apartamento térreo e ele tá por isso. Era mais caro. A gente falou, não, isso a gente fala depois. E aí nós combinamos, a corretora foi lá, o representante do corretor foi lá, nos levou até o apartamento, abriu para nós verificamos. Estava bem mal cuidado para um apartamento de 3, 4 anos de idade. Mas a gente falou, poxa vida, é preço, né? Chegou, almoçamos e aí liguei para o Mauro. Mauro, a gente achou um negócio aqui. Só que, claro, eu quero que você venha aqui. Para eu fazer uma proposta, eu não vou fazer sem você e sem, de repente, até a Elza avalizar. Se eu não me engano, a Elza estava de férias. Dar o aval sobre o assunto. Beleza. O Mauro virou, tá, vem aqui. Aí eu fui na casa dele de moto. Aí ele veio com a família, pegou todo mundo e trouxe. Pegou as crianças, pegou a Elza, pôs no carro e veio pra cá. E aí eles viram, visitaram com a gente, ela abriu pra nós, tinha até uma visita junto. A Elza virou e falou assim, olha, tem potencial. É o preço, né? A gente já explicou que era mais caro. Aí eu falei, não, eu sei como isso funciona, tal, beleza. De lá nós fomos para a imobiliária, a representante nos levou para lá, aí falamos diretamente com o corretor, seu Walter, pessoa decente, tem que deixar isso muito claro, porque eu vou explicar depois. E o seu Walter nos recebeu, falamos, ó, apartamento tal, e eu quero oficializar uma proposta. Era 10 conto a menos, 10 mil a menos do que estavam pedindo. Só que a gente falou, é dinheiro. Não é financiamento, não é carta de crédito, não é nada, é dinheiro. Ok, ele passou a proposta. No dia seguinte ele já falou, foi aceito. A pessoa, a proprietária do meu apartamento, os proprietários, estavam morando em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela está vindo para cá amanhã para efetivar as assinaturas, os termos, os recibos e tudo mais. Nos apresentou, pegou o Mauro, pegou eu e nos apresentou todas as certidões necessárias. Foi de uma correção impressionante. Ele tinha um jeito e uma cara de malandrão, mas o cara foi mega correto sempre, o tempo todo. Fizemos as correrias, estava vencendo o prazo para a gente deixar a nossa casa. Enfim, a gente teve uma semana, de segunda até a sexta-feira, para ajeitar um pouco esse apartamentinho e nos mudar. Então, sim, toda economia é pouca. Chamamos um amigo, não é um pedreiro, não é um pintor, é um amigo.
Luciano, e ele nos ajudou. Nós fizemos uma pequena reforminha no apartamento, coisa bem prática mesmo. Em 3 dias o apartamento estava pronto. Segunda, terça e quarta fazendo o apartamento. Na quinta nós limpamos todo o apartamento, faxinamos, arrebentamos, pagamos até lavagem de carpete. Tinha até carpete, era um carpete horroroso, todo manchado, zoado, fudido. E na sexta-feira nós mudamos. Se eu não me engano, dia 30 de agosto de 2010, mudamos para cá. Depois de estar aqui, ainda a Glaucia um pouco triste, eu contei para ela dos aperreios que a gente tinha passado, que eu tinha passado. E aí só aí ela entendeu e o sorriso dela voltou um pouco. Bom, nós estamos quase completando 8 anos aqui, 7 anos aqui. Em agosto fazemos, daqui a pouco, né? Faremos 7 anos, fará 7 anos que nós moramos aqui. Eu confesso a você que estou muito feliz hoje. Então foi providencial os dois estarem desempregados para isso, para terem tempo e cabeça para cuidar disso. Mesmo com a questão de que perdemos o nosso carrinho. Mas mais cedo ou mais tarde nós perderíamos mesmo. Isso era uma questão só de tempo. Em algum momento eu ia parar numa blitz. E eu ia ficar sem o carro mesmo. E aquele carro tinha uma questão muito peculiar. O documento não estava no meu nome. Ele não podia ser transferido de nome por uma questão jurídico-documental. Não era nada ilegal, não. Sim, mas não era possível. Não era possível recuperar o documento de transferência daquele carro. Então viemos pra cá, ó. Eu lembro que eu punha a minha CBzinha aqui, ó, e durante um bom tempo ficou aqui. Chegaram a me oferecer para alugar minha vaga. Logo no começo que eu vim morar aqui. Só que eu tinha certeza que eu não ia demorar para ter um carro, mesmo estando desempregado. Eu tinha dinheiro para comprar um carro. Um carrinho velho, alguma coisinha, mas não queria naquele momento, não precisava. Durante uns 2, 3 meses a gente usou parente, um cunhado, um irmão, alguém, para fazer compras. Eu vou continuar essa história e aí provavelmente eu já vou entrar no próximo emprego amanhã. Um abraço, até mais.